Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao canal Eu Sou Genial. Trago a vocês mais uma aula sobre ligações químicas, desta vez com ênfase nas ligações iônicas. Já vai deixando seu joinha, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Por aqui, professor Evânio Santos, trazendo a vocês a química com toda a precisão conceitual. Vamos lá? Falando de sólidos iônicos, formação e interação de íons. Pessoal, sólidos iônicos são substâncias cujas partículas constituintes são íons. Agora, como que esses íons são formados? Veja bem, pode ser formado de duas formas: as partículas monoatômicas ou poliatômicas. As monoatômicas podem formar íons perdendo ou ganhando elétrons. É o caso aqui do sódio, que ao perder um elétron, fica na forma de um íon, Na+, e o cloro, que ao ganhar um elétron, fica na forma de Cl-, que é o íon cloreto. Ou as espécies poliatômicas, que podem perder ou ganhar próton. Olha que interessante. Nós temos aqui o NH3, que é a amônia, ao ganhar um próton, ou seja, o íon H+, né, é o hidrogênio que perdeu o seu único elétron, vai ficar NH4+. Ou então nós temos aqui o caso do NH3, a mesma amônia, que ao perder um próton vai ficar como NH2-. Pois é, pessoal, os íons podem ser obtidos dessa forma. Como eu disse, a espécie monoatômica ou a espécie poliatômica. A diferença é que a monoatômica pode perder ou ganhar elétron e a poliatômica perde ou ganha prótons. Mas o objeto do nosso estudo aqui são as espécies monoatômicas, perder ou ganhar elétron. E com esses íons formados, podemos obter a ligação iônica, que nada mais é do que um tipo de ligação formada por força eletrostática entre cargas de sinais opostos, ou seja, entre cátion e ânion. E um exemplo clássico de um composto iônico é o NaCl, o sal de cozinha. Mas precisamos ter um cuidado aqui, pessoal. A gente estudou na aula anterior sobre ligação covalente e vimos as moléculas, por exemplo. O NaCl não se trata de uma molécula. Aqui nós temos um composto iônico. E por que não é uma molécula? Porque nós temos aqui apenas uma proporção entre as partículas que constituem o sal. Ou seja, cada cátion está ligado a um ânion. Mas isto não quer dizer que na estrutura do sal de cozinha existe uma molécula formada por Na e Cl. Não é bem assim. A estrutura do sal de cozinha, por exemplo, é essa aqui, ó. Nós temos um retículo cristalino composto apenas por íons sódio e íons cloreto, e veja que nós temos vários íons sódios e vários íons cloreto, um ligado ao outro. A proporção é de 1 para 1. Um sódio ligado a um cloro ligado a um sódio, por aí vai. Mas não se trata de uma molécula com quantidade finita, um sódio e um cloro. A quantidade aqui é vasta, não dá para definir. Então, a forma mais correta de se representar o NaCl seria assim, ó. Entre parênteses aqui, nós temos o Na+ com Cl-, e fora do parênteses, o Nzinho, indicando uma quantidade muito grande, né, de íons sódio e íons cloreto. Pessoal, para entender melhor como se dá a formação dessas estruturas, vamos desenhar aqui alguns compostos iônicos, como, por exemplo, formado por Na e Cl, Mg e Cl, AlO e Ca e O, né? Sódio, cloro, magnésio, alumínio, oxigênio e cálcio. Vamos lá? Pessoal, vamos ver aqui agora como se dá a formação dessas estruturas. Nós temos aqui o Na, que representa o elemento sódio, e aqui o Cl, que representa o íon cloreto. Ó, veja bem, o sódio é um metal alcalino, está na primeira família da tabela periódica. Portanto, ele possui apenas um elétron na sua camada de valência. Segundo a regra do octeto, se o sódio perder esse último elétron que ele possui na última camada, ele passa a ficar com 8 elétrons. Então, veja que o metal tem a tendência de perder o elétron. Eu estou colocando aqui um pontinho representando o único elétron que o sódio tem na última camada. Mais uma vez, os metais apresentam uma grande tendência de perder elétron. Ao perder o elétron da última camada,
a sua camada anterior, que agora será a última, fica com 8 elétrons. Como a gente viu na ligação covalente, o cloro está no grupo 17, na tabela periódica, na antiga família 7A. Nessa família, ele possui 7 elétrons e para ficar com 8, basta ganhar um elétron. Então, o elétron que o sódio perde, o cloro ganha. Então, a gente pode fazer assim, ó, representar aqui com uma setinha, indicando que o sódio está perdendo o elétron para o cloro. E aí, nessa proporção, nós temos um Na e um Cl. E assim podemos representar a fórmula do cloreto de sódio, NaCl, na proporção de um sódio para cada cloro. Ou então, podemos seguir um método mais rápido. Nós temos aqui, ó, Na e Cl. É sabido que o sódio perde um elétron, então ele fica na forma de um cátion. E o Cl ganha esse elétron, fica na forma de um ânion. Aí, pessoal, é só inverter as cargas, é o famoso cruz-credo. Olha, aqui nós temos uma carga, o 1 vem para cá. Aqui nós temos uma carga, o 1 vem para cá. Aí fica assim, ó, NaCl, o 1 daqui vem para cá sem o sinal, só o valor. O 1 daqui vem para cá. Como é 1, então não precisa pôr. E fica só assim, ó. Ou então a gente pode seguir outro critério. Como aqui é 1 mais e aqui é 1 menos, ambos cancelam. Aí fica só assim. Vale do mesmo jeito. Para entender melhor, veja bem. Nós temos aqui o magnésio e o cloro. Veja bem, magnésio e cloro. O magnésio está na família 2A, o grupo 2 da tabela periódica, metais alcalino-terrosos. Então, o magnésio possui 2 elétrons na última camada. E ele vai perder esses 2 elétrons. Ele perde para quem? Perde para o cloro. Só que o cloro só ganha 1 elétron. Então, quer dizer que vai precisar de outro cloro. E aí, esse elétron vai vir para o outro cloro. Nessa proporção, nós temos um magnésio para 2 cloros. E aqui nós temos a fórmula do cloreto de magnésio. E quem quiser o atalho, faz assim, ó, Mg e Cl. Mais uma vez, o Mg está na família 2A, perde 2 elétrons, fica com a carga 2+. O Cl está no grupo 17, família 7A, ganha 1 elétron. E aqui a gente usa o método do cruz-credo. Olha, é só inverter a carga. Então, nós temos aqui o seguinte, mais uma vez, Mg e Cl. A carga aqui é 1, o 1 desce para o magnésio. A carga aqui é 2, o 2 desce para o Cl. E aí a gente obtém exatamente a mesma fórmula que obteve aqui, porém de uma forma mais rápida. Aqui, por exemplo, nós temos alumínio e oxigênio. Veja bem, pessoal, o alumínio está no grupo 13, a família 3A. Ele é metal, na última camada possui 3 elétrons e ele vai perder exatamente esses 3 elétrons. Só que o oxigênio está no grupo 16 da tabela periódica, a família 6A. Nesse grupo, qualquer elemento já possui 6 elétrons. E para ficar com 8, é muito mais fácil ele ganhar 2 do que perder esses 6, como os metais fazem, perdendo os elétrons da última camada. Os não metais se estabilizam ganhando elétrons para ficar com 8 e não perdendo. Então, como o oxigênio está no grupo 16, ele já possui 6 elétrons, para ficar com 8 basta ganhar 2. Então, o alumínio doa 2 elétrons para o oxigênio, só que sobra 1. Isso implica que tem que ter mais outro oxigênio para ganhar 2 elétrons. Só que esse alumínio só vai doar 1, porque ele só tinha 1. Isso quer dizer que vai precisar de outro alumínio aqui agora. E esse alumínio também possui 3 elétrons para doar. E aí, esse elétron vem para o oxigênio. Sobra 2 elétrons. Isso quer dizer que tem que ter outro oxigênio para receber esses 2 elétrons. Dessa forma, nós temos aqui no contexto 2 alumínio para 3 oxigênio. E aí termina a fórmula. Só que podemos pegar o atalho que eu expliquei para vocês. Olha, é o método do cruz-credo. O alumínio perde 3 elétrons, fica assim, ó, 3+. O O ganha 2, fica 2-. Aí é só a gente inverter as cargas. Não esqueça desse detalhe. E aí nós temos alumínio e oxigênio. A carga do oxigênio é 2, desce para o alumínio. A carga do alumínio é 3, desce para o oxigênio. E aí termina. Só isso, galera. Muito fácil. Mas a gente não pode cair em alguns vacilos. Por favor. Olha, nós temos aqui o cálcio, que está na família 2A.
assim como estava o magnésio. Então, o cálcio perde 2 elétrons. Olha que interessante. O oxigênio ganha 2. Então, a gente faz assim, ó, ganha 2 e ganha 2. Então, perceba, nesta proporção aqui, nós temos um cálcio e nós temos um oxigênio. E aqui nós temos a fórmula do óxido de cálcio. Agora, se for fazer no método do atalho, que eu expliquei para vocês agora há pouco, possa ser que venha cometer equívocos por distração apenas. Veja, o cálcio está na família 2A, perde 2. O O está na família 6A, ganha 2, né, para ficar com 8. E aqui é o seguinte, se for fazer o cruz credo aqui, ó, olha só, nós temos cálcio e oxigênio. Se trouxer esse 2 para cá e esse 2 para cá, vai ficar diferente daqui. Então, e aí agora? É falha na regra? É uma exceção? Não, galera, não tem exceção alguma aqui. Olha, quando as cargas têm o mesmo número e sinais opostos, ambas se cancelam, igual eu fiz aqui, ó. Ambas se anulam. Então, se essas cargas se anulam, equivale a 1. Então, a fórmula fica assim, ó. Cuidado, eu vou fazer essa inversão, igual estava aqui, ó. Descer o 2 para cá e o 3 para cá, quando as cargas forem diferentes, os valores numéricos. Mas quando os valores são iguais, a gente cancela. E aí não tem como dar errado. Pessoal, mostrar a ligação iônica da forma que eu acabei de mostrar aqui no papel, o cruz credo ou qualquer outro método, parece ser algo muito simples, né? E geralmente a gente faz assim no ensino médio porque não se exige tanto do aluno. Mas veja, a ligação iônica se dá de uma forma bem complexa, muito mais do que isso. Só para vocês terem ideia, eu vou mostrar aqui só um detalhezinho de como é que ocorre uma ligação iônica, em seus mínimos detalhes. Eu não vou aprofundar, porque já seria química de graduação, nós estamos aqui ainda no nível médio, mas é só para vocês terem uma noção de como é a ligação iônica, de uma forma mais detalhada. Nós temos aqui a formação do cloreto de sódio, por exemplo. Veja, para melhor entender a formação dos sólidos iônicos e, portanto, as ligações iônicas, é preciso analisar as energias envolvidas no processo como um todo. Então, veja bem, como se dá passo a passo. Nós temos aqui o sódio no estado sólido, ele precisa ir para o estado gasoso. Então, a energia de sublimação que leva o sódio do sólido para o gasoso é de cerca de 107,3 kJ por mol. É muita coisa. E aí, galera, a energia envolvida para transformar o cloro molecular em cloro atômico é de 122 kJ por mol. Olha só, a energia envolvida na ionização do sódio, né, a energia de ionização, para transformar o sódio neutro em sódio iônico, ao perder um elétron, é de 495,8 kJ de energia. Isso tudo para formar o sal. A energia envolvida na transformação do cloro neutro em cloro iônico, né, o íon cloreto, a afinidade eletrônica aqui, é de menos 348,6 kJ por mol, aproximadamente. A energia envolvida na junção dessas duas partículas iônicas, Na+ e Cl-, para formar o cloreto de sódio, é de menos 784 kJ por mol. Lembra-se que quando forma a ligação, ocorre um esvaziamento de energia, processo exotérmico, então o valor da energia é negativo. Aí, pessoal, veja bem, para esquematizar, transformar isso aqui numa equação global, tudo aquilo que se repete depois da seta e antes da seta, a gente deve cancelar. Temos aqui, por exemplo, o sódio gasoso na primeira equação e o sódio gasoso também na terceira equação, antes e depois da seta. Então, a gente cancela. Nós temos aqui também o cloro, a gente pode cancelar. Temos o íon sódio e o íon cloreto, cancela. E tudo aquilo que sobra, a gente repete aqui embaixo. Então, sobrou na primeira equação o sódio sólido, sobrou na segunda equação o cloro molecular e sobrou na última equação o cloreto de sódio, NaCl. E a energia de formação do NaCl é a junção de todas as outras, que no caso aqui dá 411 kJ por mol. Portanto, a formação do sódio é um processo endotérmico, né? Ocorre com a absorção de energia. Então, nós temos aqui um total de 411 kJ por mol. Perceba, pessoal,
não é só fazer um cruz credo, não é só unir partículas, envolve tudo isso e muito mais na estrutura de um composto iônico. Para que vocês possam entender de forma mais nítida, precisaria entender, por exemplo, os retículos cristalinos, energia de rede, ciclo de Born-Haber e a polarizabilidade poder polarizante. Tudo isso aí é um contexto maior para que a gente entenda realmente o que ocorre na formação do composto iônico. Vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado da aula. Não esqueça, na descrição do vídeo tem um exercício sobre esse conteúdo. Faça, insista, tente o máximo que puder. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e na próxima aula eu trago a correção do exercício. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau.